Voltamos então com o último bloco do nosso programa Livres Ideias de hoje, debatendo aí a Operação Lava Jato e suas implicações jurídicas e políticas, né? Para esse último bloco, eu convidei o professor Américo a discutir comigo, primeiro, a espetacularização do julgamento que envolve o ex-presidente Luiz Inácio e também as possíveis consequências da Operação Lava Jato que agora alcançaram aí o presidente Temer, né? O presidente em exercício, aí, o presidente Temer, e pode resultar inclusive numa mudança da Constituição com a realização de eleições diretas antes do fim do mandato. Começando então com a questão do ex-presidente Lula. Eu acho que você vai concordar, no mínimo, que não é nem um pouco saudável para a nossa democracia você ter um juiz e um réu se degladiando midiaticamente, enquanto deveria estar valendo era a lei. O que você acha? Emerson, este tema é um desdobramento de tudo que nós estávamos conversando no bloco anterior, da criação de heróis, de salvadores da pátria. O ex-presidente Lula foi alçado também como um herói do Brasil, independentemente do partido. O ex-presidente Lula ele tem a capacidade de se descolar, de transcender do Partido dos Trabalhadores. Ele é uma figura, Lula. E nós temos o juiz, o magistrado Sérgio Moro, que o povo, juntamente com a mídia, alçaram o juiz Sérgio Moro como uma figura que irá combater, que está combatendo a corrupção, a lavagem de capitais em nosso país. Sem dúvida alguma, todos nós saímos perdendo com esta característica atual dos julgamentos. Sem dúvida alguma. O julgamento do Poder Judiciário, ele deve ser sóbrio, ele deve ser sereno, deve ter o peso devido, proporcional do ordenamento jurídico, mas deve ser algo sóbrio, algo sereno, jamais algo espetacular como nós temos vivido nos últimos anos, na última década. Por outro lado, essa espetacularização do Poder Judiciário, da investigação criminal, tem uma pitada de positivo, porque é em decorrência dessa espetacularização também que o povo passa a estar informado de como que está a investigação, de como que está tramitando o processo, o que está acontecendo para tentar abafar a Operação Lava Jato. Todas essas características são desdobramentos dessa característica negativa da espetacularização do Poder Judiciário como um todo. Nós temos que buscar o equilíbrio. Não podemos ter uma espetacularização ao ponto de influenciar na mitigação, na violação de direitos fundamentais, mas, por outro lado, a informação da sociedade acerca do que vem ocorrendo, vamos pegar a Operação Lava Jato ou em qualquer outra operação importante, é algo extremamente relevante, extremamente importante para o combate da criminalidade. O que nós já falamos no bloco anterior. O Poder Judiciário tem que ter maturidade para conseguir equilibrar, para conseguir cotejar todos esses interesses envolvidos e proferir uma decisão com base exclusivamente no ordenamento jurídico e na Constituição da República. E nesse sentido, Emerson, eu não poderia perder a oportunidade de destacar que no Instituto da Colaboração Premiada, que está previsto hoje, como disse, na Lei de Organização Criminosa, que é a Lei 12.850 de 2013, o Instituto da Colaboração Premiada é um belíssimo instrumento no combate à criminalidade organizada, criminalidade complexa. Sem a colaboração premiada, é absolutamente impossível o combate eficiente à criminalidade do século XXI.
Por outro lado, nos preocupa bastante o modo como este instituto, que é importantíssimo, vem sendo utilizado, em regra, pelo Poder Judiciário. Por que eu digo isso, Emerson? Porque, de acordo com a Constituição da República de 1988, a pessoa só pode ter a sua liberdade privada após uma decisão judicial definitiva, comprovando a sua culpabilidade, comprovando a sua responsabilidade penal. É verdade que o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2016, proferiu um entendimento específico acerca desse direito, dessa garantia fundamental que é o estado de não culpabilidade. Porém, o Poder Judiciário vem utilizando o Instituto da Colaboração Premiada de modo inadmissível, em regra, com raras exceções. O Poder Judiciário vem decretando prisões preventivas e, após a decretação da prisão preventiva, com a pessoa já presa, e indiscutivelmente, aquele que está com a sua liberdade privada se encontra numa situação extremamente fragilizada, extremamente suscetível a concordar em realizar uma colaboração premiada. E aí, nesta dialética, a pessoa privada da liberdade concorda, porque está presa, concorda em realizar a colaboração premiada. E, nesse sentido, realiza a colaboração premiada e um dos prêmios que recebe é a revogação da prisão preventiva. Então ela conquista, ela alcança a liberdade naquele momento. Não que a prisão preventiva não seja cabível, ela é cabível. Mas tem sido utilizado como barganha. Perfeitamente. Ela é cabível, mas como uma medida excepcionalíssima. Quando os outros instrumentos, as outras medidas cautelares, diferentes, diversas da prisão preventiva, forem absolutamente insuficientes para atingir um determinado resultado. Como última ratio, como último soldado, como um soldado de reserva, nós temos a prisão preventiva. Mas, focando na colaboração premiada, a prisão preventiva tem sido banalizada, tem sido utilizada como barganha para a realização de colaborações premiadas. E aí, é claro, com as colaborações premiadas, a Operação Lava Jato vem se multiplicando, teve seu início em 2014. Por um lado é positivo, nós não temos data para o término, porque, repito, Emerson, todo aquele que exerce função pública, toda autoridade pública deve ser investigada, deve ser controlada, porque está atuando em nome do povo e, portanto, tem que prestar esclarecimentos ao povo. Verdade. E, Américo, você levantou mais uma vez a questão das delações, das colaborações premiadas, talvez a mais, não saberia dizer se é a mais importante, mas talvez a mais expressiva e que ganhou mais destaque recentemente foi a colaboração do Joesley, né, que é um diretor e um dos donos da JBS, né? E nessa colaboração acabou envolvendo de maneira contundente o presidente Temer, né, e outros membros importantes aí da política nacional. Mas o principal foi que aparentemente ameaçou as bases que já não eram muito sólidas do governo atual. O que você acha de implicação política que nós podemos esperar? Você acredita que haverá uma mudança? Eles vão conseguir mudar a Constituição e haverá uma eleição direta, né, para presidente? Ou o que você acha que vai acontecer? Né? Aí acredito que ainda seja só a última consideração do nosso programa de hoje. Penso que o governo Temer é um governo absolutamente ilegítimo, um governo que foi alçado ao poder mediante um claro golpe. O principal responsável por tudo isto, pelo golpe, foi a fraqueza do Supremo Tribunal Federal em frear o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, porque não havia elemento mínimo necessário
para desencadear o processo de impeachment. A origem do processo de impeachment foi uma chantagem do então deputado Eduardo Cunha. Não que o governo estivesse bom, mas as eleições diretas ocorrem de 4 em 4 anos, exatamente para que o povo faça análise e eleja o presidente da República. Na sua pergunta específica, Emerson, para encerrar, o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, diz que todo o poder emana do povo. O povo precisa compreender o que está previsto no parágrafo único do artigo 1º do texto constitucional. A Constituição da República não prevê hoje eleições diretas, no caso da vacância do cargo de presidente da República. As eleições seriam indiretas. Está tramitando no Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional para alterar a Constituição da República para que seja possível eleições diretas, mesmo após o 2º ano do mandato do presidente da República. A mim me parece ser possível esta alteração constitucional, porque não me parece que o tema se enquadre no que todos chamam de cláusula pétrea, que não poderia haver a redução do seu núcleo essencial. Mas, por outro lado, me parece também que a alteração ocorrendo nos próximos meses não seria cabível a aplicação desta alteração constitucional aos mandatos que se iniciaram antes desta mudança constitucional, porque estaria havendo uma mudança importante nas regras do jogo durante o jogo. Essas mudanças podem ocorrer. Esta mudança específica poderia ocorrer, mas teria aplicabilidade para as eleições futuras e não para aqueles já eleitos. Mas é um tema extremamente controvertido. Estou aqui expressando o meu simplório entendimento sobre o tema. Então, se o Brasil fosse um país que costumasse cumprir suas leis, o mais provável é que haveria eleições indiretas para presidente da República nesse momento, caso o governo não consiga se manter, né, até. O tema é divergente. Há doutrinadores que defendem a possibilidade de eleições diretas, outros entendem que não, que as eleições seriam indiretas. É um tema, vamos dizer, a interpretação dada ao texto constitucional é uma interpretação divergente. Ou seja, suspense até o último capítulo dessa novela. Infelizmente, essa regra não está clara. Américo, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Acho que foi bastante esclarecedora e produtiva. E eu convido você a assistir o nosso programa, então, toda quinta-feira, às 22 horas, com reprise aos sábados, meio-dia, domingo, 22 horas, e também em nosso site, www.cenasprevestibular.com.br, onde você pode assistir a todos os programas, nosso link lá para o YouTube, ok? Bom, um grande abraço para você e até o próximo programa.